Amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está sempre aqui falando para você, ore pela libertação do seu marido, clame pela transformação da vida dele, para que ele venha conhecer o Senhor Jesus, para que ele se converta ao Senhor Jesus, para que ele entenda a questão do casamento, para que ele se volte. E aí você vai me falar, tá, pastor, mas como que eu sei que ele mudou? Como que eu sei que realmente ele está transformado, que ele está mudado? Afinal de contas, como que eu sei quando é a hora certa de voltar para casa? Porque voltar para casa só por voltar não vai valer a pena, né? Tem que voltar transformado. Pois é, essa é a visão. Voltar transformado pelo poder de Deus. Voltar restaurado. Voltar por voltar, querido, não vale a pena, porque causa sofrimento, traz uma série de transtornos e que eu acredito que você não está afim de viver isso lá na frente. Ou está. Ou eu estou enganado e você realmente só quer o seu marido de volta do jeito que der, do jeito que for possível. O que tem para hoje já está servindo. Está tão no desespero assim que aceita qualquer coisa? Ou você quer alguém realmente lapidado pelo poder de Deus? Se você quer alguém lapidado pelo poder de Deus, então clame, busque e não fique ansioso. Porque Deus vai acrescentar na tua vida aquilo que for necessário e o que for bom para você. Enquanto o teu marido não for bom para você, não adianta você querer antes do tempo, né? É igual aquele bolo, né, meninas? A gente conhece, né? Quem é dono de casa, né? Como eu, assim, por exemplo. A gente conhece, a gente põe um bolo lá e a gente sabe que se a gente tirar um pouquinho antes do tempo para o bolo assar, ele não vai ficar gostoso. Ele não vai ter o sabor agradável como nós queremos, como nós ansiamos. Vemos lá a receita de um bolo e vamos fazer o bolo. Mas aí a gente tira antes do tempo, ele não vai sair como estava escrito lá na receita. Não vai ficar legal, né? E é justamente isso que nós vemos que muitas pessoas tiram o marido e a esposa antes do tempo, do forno de Deus, da fornalha de Deus. E este vídeo aqui é exatamente para que você saiba a hora correta, o momento correto de voltar com o teu marido ou de voltar com a tua esposa. Nós vamos analisar um texto bíblico, mas antes eu quero que você se atente ao seguinte. Primeira coisa que você deve observar se seu marido ou sua esposa está pronta ou pronto para voltar, é se ele não está indeciso. Como que é isso, pastor? Ora, eu vou voltar para você, mas eu ainda gosto da mulher estranha. Eu vou voltar para você, mas eu ainda gosto do homem estranho. Ei, já acendeu uma luzinha vermelha aí, né? Já não dá para voltar com esse cidadão dividido, com essa moça cheia de dúvidas na cabeça ainda, né? Ela ainda tem sentimentos por você, ela ainda gosta de você, ela até quer retomar a família, mas ela não está totalmente desprendida da vida que ela fez lá fora, da vida que ela constituiu lá fora, longe de você. Este é um sinal vermelho, um alerta gigantesco para você dizer, ei, ainda não é o momento, não vou voltar agora. Para quê? Para que isso? Para não ter complicação lá na frente. Para o bolo não sair antes do tempo do forno, certo? Outra coisa muito importante que eu e você precisamos nos atentar com relação à volta são duas coisas, na verdade, né? Dois tipos num só. Aquele cônjuge que volta impondo as coisas, ele quer impor a regra do jogo, ele quer decidir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, quando que ele volta, o jeito que ele volta, se ele volta, eu vou voltar, mas eu vou deixar a mulher estranha sendo cuidada lá na nossa casa, porque ela está em condições difíceis. Enfim, ele quer impor a regra do jogo. Ele quer dizer para você, que vai ser assim. Eu vou voltar, mas vai ser assim. Já viu aquele homem ou aquela mulher que diz assim, olha, vamos voltar, mas vamos namorar primeiro? Olha que bonito, né? Vamos namorar primeiro. Então, esse tipo de pessoa que quer impor a regra, que quer impor a situação, ou seja, ele vai embora, ele deixa você
e sofre toda a penalização de estar sozinha, toda a dificuldade de estar sozinha ou sozinho, às vezes cuidando de filhos, às vezes tendo que se dividir em múltiplas tarefas para suprir a ausência dele ou dela dentro de casa, e aí o bonito ou a bonita volta e ainda quer decidir como que vai ser as coisas. Não, aí tá errado, né? Aí realmente não pode ser assim. Então, querido, isso é importante que você observe, tá? É o outro sinal vermelho. Quer ver um outro sinal vermelho? É basicamente isso, só que é o oposto. É aquele marido ou aquela esposa que volta e não tá nem aí. Volta como se nada tivesse acontecido. Do nada você piscou, ele tá com as malas dentro da sua casa. Ela já voltou para dentro da tua casa. E nem de um. E absolutamente nem de um. Não pediu para você para voltar. Não conversou com você sobre se você aceita, se você quer ele ou ela de volta. Simplesmente voltou. Simplesmente um dia estava dentro de casa. Simplesmente estava dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Por um lado tem aquele que impõe as regras, ó, só volto nessas e nessas condições. E outro aquele que volta e nem pergunta para você se está tudo bem, se está tranquilo. Este ou esta mulher, você tem que tomar cuidado, porque pode ocasionar problemas lá na frente. É outro alerta vermelho para não se voltar na hora errada. A gente precisa entender também um outro sinal. Gente, são sinais, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, são sinais vermelhos, luminosos e com sirene ainda. Tá? Com sirene, sabe aquele barulho intermitente? Alertando você, ó, é perigo, cuidado. O editor, coloca aí para nós o sinal, a sirene, para os nossos irmãos entenderem. Então tome cuidado. A Bíblia vai nos falar isso, nós já vamos pegar a passagem aqui, tá? Outra situação, querido, eu vou falar as duas últimas e aí nós já vamos para a passagem bíblica. Outra situação é aquele marido que ele não quer conversar. Ele não quer bater papo. Ele até vem para você, ele até está decidido a voltar para casa, até te pede perdão e tudo mais, mas ele não quer conversar sobre o ocorrido. Ele simplesmente te pede perdão e quer voltar para casa, mas ele não conta para você, ele não diz para você o que aconteceu de fato, né? Por que é que ele resolveu ir embora, se tem alguma dificuldade com você, se tem algo que precisa ser melhorado. Ou seja, é aquele homem ou aquela mulher que não quer uma DR. E DRs, discutir a relação, ela é importante. Não como forma de brigar, não como forma de querer um ou outro acusar o outro, aí jamais. Mas para saber onde foi o erro, como que pode ser consertado, aonde é que está a dificuldade do relacionamento, você toma cuidado. Porque ele volta, mas muitas vezes sem admitir o próprio erro. Tá? Ele acha que ele vai fazer o papel dele e as coisas vão se encaixar. Se você não fizer o seu papel, o problema é seu, mas o dele ele vai fazer. Então volta prepotente sobre a questão. E é importante dialogar sobre aonde errou, como errou e o que fazer para consertar. Tá? Diálogos sempre progressivos. A gente estava até conversando sobre debates lá no grupo. E um debate que precisa acontecer é exatamente entre você e o seu marido. Mas não é aquele debate onde os debatedores querem vencer o debate, mas o debate onde as pessoas que estão debatendo querem chegar a um ponto comum, um denominador comum, se acertar. Esse tipo de debate precisa ocorrer e principalmente na volta para casa. Precisa ocorrer. É de fundamental importância. E o outro, para finalizar, para a gente chegar aqui a uns pontos básicos, claro que tem mais, né? Mas esses assim são os básicos. Um ponto crucial é voltar pelos motivos errados. Tá? Esse é batata. Tem muita gente, tem muito cônjuge voltando pelo motivo errado. Voltou porque ele ou ela está numa condição financeira terrível e você está bem, você está estabilizado e aí ele quer voltar para ter uma vida melhor, ele ou ela.
tá? Voltar por causa dos filhos. Eu vou voltar para casa porque os filhos estão sofrendo, então eu preciso voltar para casa. Não queira pessoas assim. Não é momento de voltar com pessoas que estão voltando com os motivos errados. Pelos motivos errados. Cuidado. Vou voltar para casa porque a igreja está dizendo que eu tenho que voltar. Vou voltar para casa porque os amigos estão fazendo pressão. Vou voltar para casa porque a minha própria família não concorda. Então, querido, não permita que seja voltado para casa pelos motivos errados. Tudo isso que a gente está falando aqui é para você evitar a dor de cabeça lá na frente. É para você evitar de estar com o marido dentro da tua casa, tá? Com o homem ou a esposa dentro do teu lar e vivendo um verdadeiro inferno, uma verdadeira dificuldade na vida. Não vale a pena. Hoje, por mais que você sinta falta dele ou dela, ainda existe dentro de você uma paz, porque ele não está te afligindo dentro de casa. Não traga o problema para dentro da sua casa. Traga a solução. Traga o marido de volta, sim. Queira o marido de volta, sim. Queira a esposa de volta, sim. Restauração é importante? Restauração é sonho de Deus? É projeto de Deus? Mas restaurado, não simplesmente voltar por voltar. E aí, queridos, nós temos a passagem de Lucas. Lucas capítulo 15 é a passagem do filho pródigo que vai nos ressaltar muito sobre isso. Vai nos dizer muito. Você vê, por exemplo, o filho, ele passa por um aperto financeiro muito grande, que ele tem vontade de comer até as bolotas que eram dadas aos porcos, até a comida dos porcos ele tem vontade de comer. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele tornando-se em si ou caindo em si, ou seja, ele leva um choque da realidade. Ele não volta para a casa dos pais porque ele estava passando necessidade. A necessidade faz ele reconhecer que ele fez errado. Então, assim, ele já não volta pela fome que ele estava passando. Ele volta porque ele entendeu que ele errou. Tá? A Bíblia vai dizer ali, versículo 17, e tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Querido, olha só. A fome, a necessidade, foi a circunstância usada para que ele chegasse a um entendimento. Mas não foi o motivo pelo qual ele voltou. Ele voltou porque ele reconheceu que ele errou. Que ele errou primeiramente contra os céus e depois perante o Pai. E aí ele volta, querido, já com o motivo correto, porque ele entende que errou, tá? Perceba que ele entende o erro dele. Segunda coisa, ele vai dizer assim: eu não sou digno de ser chamado filho, mas me aceita como jornaleiro. Ele não impõe condições, ele não chega para o pai e diz: pai, eu sou teu filho, então você tem que me aceitar como filho. Não, ele, apesar de saber a posição dele, apesar de ele saber que ele era filho, ele diz: não, pai. Ele pensa com ele, né? Ele nem chega a dizer porque o pai não deixa, mas ele pensa com ele: olha, eu vou pedir para o meu pai me aceitar como jornaleiro, eu não sou digno. Ele reconhece. A primeira sinal verde é o reconhecimento, errei. O segundo sinal verde é a humildade. A pessoa, ela não é impositiva, a pessoa, ela é humilde para chegar em você, para conversar com você, e aí ele planeja contar o que foi que ele fez. Ele planeja chegar para o pai e dizer: olha, eu errei, eu pequei, eu errei aqui. Ou seja, ele aponta exatamente o contrário desses pontos que nós colocamos. Ele volta pelo motivo correto, ele tem a humildade de reconhecer que ele errou. Ele não fica em nenhum momento indeciso: nossa, não sei se eu volto, quando eu estava aqui, quando eu tinha dinheiro era bom e tal. Não, ele simplesmente decide: não, eu preciso voltar. Há uma necessidade dele voltar. Então ele não volta indeciso, não volta pelos motivos errados, não é impositivo.
e quer conversar sobre o assunto, quer explicar para o pai o que aconteceu, porque é que ele agiu da forma como agiu e volta humilde para casa. Estes são os sinais contrários àqueles que nós apontamos, né? E é exatamente o sinal que você precisa observar. O verdadeiro arrependimento produz isso. Produz humildade, produz decisão. A pessoa verdadeiramente está decidida. Ela quer abandonar tudo que traz destruição, tudo aquilo que envolveu o momento em que ela estava fora de casa, o momento em que ela saiu de casa. Ela quer abandonar tudo. Tudo. Ela volta de forma mansa, humilde, tranquila para dentro de casa. E isso você precisa observar. E só quando ocorrer esses sinais, volte. Caso contrário, não. Para que você não sofra. Lembre-se do bolo. Ele nunca vai ter o mesmo sabor se você tirar ele antes do tempo.